Fala pessoal, está começando mais um SciHands-On aqui no canal Talking About Testing. Se quiser já chegar deixando um like aí, se inscrever no canal, fica o convite. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre PageObjects versus Custom Commands com Cypress, tá? E aí, diferente dos outros vídeos da série SciHands-On, esse aqui não vai ser tão hands-on porque eu já fiz o código, então eu vou apresentar o código para ti, mas eu não vou escrever o código enquanto eu estou gravando, tá? Eu também disponibilizei aqui na descrição do vídeo o repositório desse projeto que eu vou estar compartilhando agora contigo, né? E esse repositório ele tem uma documentação aqui explicando a moral do repositório, do projeto, passo a passo para a instalação tanto das dev dependencies quanto do ambiente onde os testes vão rodar. Eu estou utilizando a aplicação Mattermost para ser a aplicação em teste, né? Os comandos também, instruções para rodar os testes tanto em modo headless quanto em modo interativo. E aqui você vai encontrar links para implementação tanto dos testes quanto do PageObject, também do Custom Command que foi criado. Então, vamos direto para o código. Eu vou começar mostrando para ti aqui. Dentro da pasta eu já tenho o projeto criado aqui, e dentro da pasta Cypress eu tenho a pasta Integration e eu criei um arquivo signup.spec.js. Na real, antes de te mostrar o código, deixa eu te mostrar a página que a gente vai testar. Então, quando você inicializa o Mattermost no seu ambiente local, a versão de Preview Mode, que é a versão que eu estou rodando aqui no meu computador, pela primeira vez, você vai ser redirecionado para a página de Signup. E essa página de Signup, ela vai te perguntar qual é o seu e-mail, o seu username e o seu password. E daí com essas informações você pode criar uma conta. Então, para esse Sci.Hands-On de hoje, a gente vai olhar para essa página aqui e a gente vai testar o preenchimento desse formulário basicamente. Primeiro eu vou mostrar para vocês como fazer isso sem usar nem PageObjects, nem Custom Commands. Eu chamei de GUI Custom Commands, porque é de Graphical User Interface Custom Commands. Depois, como que a gente faz isso usando PageObjects e, por último, como que a gente faz utilizando os comandos customizados. Então, uma coisa interessante de falar aqui é que comandos customizados não necessariamente são app actions, tá? Então, não façam confusão. Isso é uma confusão que eu já fiz no passado e hoje eu descobri que um comando customizado que continua fazendo as coisas através da interface gráfica, ele não é considerado uma app action. Uma app action é quando a gente tem um comando que utiliza algum outro mecanismo da aplicação para criar um estado nela, por exemplo. Então, quando eu, por exemplo, fazer um login via uma API, isso pode ser considerado uma app action. Ou então, criar qualquer outro tipo de estado na aplicação, utilizando direto o seu servidor, ou o seu banco de dados, fazendo um seed do banco de dados, isso é uma app action. Mas, por exemplo, fazer o login através de um comando customizado pela interface gráfica de usuário é simplesmente um comando customizado, não é considerado uma app action. Então, voltando aqui para o assunto do hands-on de hoje, eu criei aqui então na verdade aqui eu vou chamar de describe, na verdade. Então assim, eu criei um describe que é para a página de signup da aplicação Mattermost, tá? E aí para a gente fazer o signup eu vou precisar de um usuário que tem um e-mail, que tem um name e que tem uma senha. Então eu criei aqui já de cara uma constante que eu chamei de user, que vai ser, por enquanto, um objeto vazio. No before each, eu estou daí chamando um sci.visit para visitar a URL relativa a signup e-mail, que é exatamente a URL que a gente tem aqui, né? Signup e-mail. Visto que eu já tenho configurado no Cypress.json a base URL com o endereço http://localhost na porta 8065. Então, a primeira coisa, eu visito a página a qual eu quero, né, preencher o formulário. Daí aqui eu estou utilizando, na primeira linha eu estou importando o Faker para a questão de eu não precisar ficar inventando e-mail, first name e password. Eu estou aqui sobrescrevendo a variável user, adicionando a ela uma propriedade de e-mail, que vai ser
um e-mail aleatório gerado pelo faker, mesma coisa para o username e a mesma coisa para o password, beleza? Então, no before each, antes de cada um dos testes executar, a gente vai visitar a página de signup e vai criar, vai atribuir valores para esse usuário. Daí, o primeiro exemplo é num contexto que eu não estou utilizando nem PageObject, nem Custom Commands. Então, nesse caso aqui, eu tenho um teste que preenche o formulário, fills the form. Eu basicamente uso um sci.get para pegar o elemento que tem o ID e-mail e mando um type para digitar o user.email, que é essa propriedade que foi gerada pelo faker. Depois eu faço a mesma coisa para pegar o username, faço um sci.get pelo ID name e digito o user.username, que é essa propriedade aqui. E depois eu faço a mesma coisa para preencher o password, onde para o password propriamente dito, eu além de passar o user.password, eu passo também um objeto de options aqui com a opção log false, para a gente não logar o password quando ele está sendo digitado no log de comandos do Cypress, só por uma questão de segurança. Então essa é a versão do que a gente não está utilizando nem PageObject, nem Custom Commands. Então eu vou abrir o Cypress aqui, eu deixei já um npm script aqui chamado sci::open para a gente poder rodar os testes enquanto eu vou apresentando para ti aí. Então eu já coloquei um ponto only nesse teste aqui desse contexto, para a gente executar somente ele. Vamos esperar o Cypress inicializar aí. E assim que ele inicializar, eu vou clicar aqui no teste signup.spec.js. E aí a aplicação já está rodando aqui no meu ambiente local, né? Então vejam que ele preencheu o formulário com esses dados aleatórios aí, né? E aqui não aparece o password no log de comandos. Então, show de bola. A próxima opção é a opção utilizando PageObjects. E aí, utilizando PageObjects, vejam que o código é um pouco mais simples, ou eu diria, não dá para dizer que é mais simples, porque esse código aqui é simples, né? Mas as coisas estão melhores encapsuladas, vamos dizer assim. Então, nesse contexto chamado PageObject, eu faço um require de um objeto que eu chamei de signupPage, né? E ele é um objeto que ele está dentro da pasta PageObjects e é um arquivo chamado signup. E aí ele tem um método chamado fillForm, preenche o formulário que recebe um usuário. Então aquele mesmo usuário que está sendo criado no beforeEach é o que vai ser passado para esse método. E esse método, esse PageObject, a implementação dele, eu coloquei dentro da pasta Cypress, eu criei uma pasta chamada PageObjects e tem esse arquivo chamado signup.js, onde eu basicamente criei uma variável do tipo constante, que eu chamei ela de signup, e ela é um objeto. E esse objeto tem uma propriedade, um método fillForm. E esse método fillForm, ele é uma função que recebe um usuário, que é um objeto, e faz exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo lá no teste anterior. Ele preenche o e-mail, preenche o nome e preenche o password sem logar o password no log de comandos do Cypress. E por fim, eu faço um module exports desse objeto para eu poder importar ele, né, com a função require do JavaScript, poder importar ele dentro desse meu contexto e aí poder utilizar o método fillForm desse PageObject. Então, se a gente executar esse teste, a gente vai ver que a execução é exatamente a mesma, né? Então, ele preencheu aqui com dados aleatórios o nosso formulário. E a última implementação é utilizando o GUI Custom Commands, né? Os comandos customizados a nível de interface gráfica de usuário. E aí aqui o lance ficou mais simples ainda, porque aqui eu simplesmente, como o meu comando customizado ele já está acessível no objeto SCI, eu simplesmente mando um SCI.o nome do meu comando customizado, que nesse caso é fillSignUpForm, e ele também recebe um usuário, que é o mesmo usuário que está sendo criado no nosso beforeEach. E a implementação desse comando customizado vai estar na pasta support, no arquivo commands.js,
Ele, basicamente, aqui eu uso com a API do Cypress, cypress.commands, a função add, o nome do meu comando customizado, que é fill signup form, e a função que esse meu comando customizado executa, que no caso ele recebe um objeto usuário e preenche o e-mail, o nome e o password com as propriedades e-mail, username e password desse objeto usuário sem logar o password. Então, 3 implementações para resolver o mesmo problema. Então aqui a gente vai ver agora a execução utilizando o comando customizado. Eu não tirei o only do PageObject, mas a gente viu aqui que o último é o custom command e ele preencheu também. Então deixa eu tirar o only desse cara e desse outro aqui. E vamos agora executar os 3 testes então. A execução é basicamente a mesma, né? E aí, para a gente fechar aqui, eu vou até fechar o Cypress, para a gente ter mais espaço na tela. E para a gente fechar aqui, eu quero mostrar para vocês as grandes diferenças, né? Com o código agora todo aberto aqui, né? Os 3 contextos. Nesse daqui, onde a gente não está utilizando nem PageObjects, nem comandos customizados, a gente tem detalhes de implementação dentro do nosso teste. O que pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Se é um projeto pequeno, que é fácil de dar manutenção, isso pode não ser um grande problema. Porém, se é um projeto muito grande, que é a grande realidade da grande maioria das pessoas que estão trabalhando em projetos web, dar manutenção nisso daqui pode não ser a coisa mais agradável, né? Com PageObjects, a gente encapsula os detalhes de implementação dentro de uma page, né? E aí a gente pode chamar os métodos e atributos dessa página dessa forma aqui, né? O nome do meu objeto, ponto, o nome do meu método com os argumentos que ele espera. E com os comandos customizados, o grande ganho é que a gente não precisa fazer esse require aqui, porque os comandos customizados já estão automaticamente dentro do objeto sai. Então eu simplesmente chamo os meus comandos customizados. Esse é um dos grandes motivos pelo qual eu dou preferência pelo comando customizado, pelo fato de ser muito mais limpo, eu não preciso ficar poluindo o meu arquivo de teste fazendo requires dos meus PageObjects, porque ele já está encapsulado dentro do objeto sai. Além disso, se a gente comparar, por exemplo, o PageObject aqui que tem em linhas escritas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas escritas, né? E o comando customizado, ele tem apenas 5 linhas, então também um pouco mais enxuto para a gente escrever o comando customizado do que para a gente escrever um PageObject, pelo menos nesse formato aqui, onde eu fiz um objeto e fiz um module export. Poderia ser também uma classe que tivesse esse método também, e daí essa classe teria que ser instanciada, então provavelmente ia ser ainda mais código, né? Então, uma outra vantagem do comando customizado é que ele é um pouco mais enxuto, né? Eu acho que quanto menos código, as coisas são mais simples, e quanto mais simples, menos elas tendem a dar problema. Então, para a gente fechar aqui, eu vou rodar esses testes em modo headless também, e aí vou convidar você a acessar esse projeto no meu GitHub, baixar ele no seu computador e brincar um pouco com ele. Se achou legal, quiser deixar uma estrelinha aqui, agradeço também. E se gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com alguém que tu acha que pode achar interessante, se inscreve no canal para incentivar as iniciativas da Talking About Testing. Vamos ver aqui como é que está o resultado desses testes. Ele começou a executar em modo headless agora, já executou o primeiro teste e passou, o segundo e o terceiro, e todos os testes estão verdinhos. Acho que um bom sinal para a gente finalizar esse Sci.hands-on. Até a próxima!